Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quarta-feira, 6 de agosto do ano de 2022. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada da Liana Oliveira, bom dia. Bom dia, Wesley, bom dia para todo mundo que acompanha a partir de agora a programação da 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora 6h32. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Operação mira grupo que causou prejuízo de R$100 mil com golpe do novo número em Goiás. Juros do cartão de crédito e desenrola. Câmara aprova texto base de PL. Sobe para 21 o número de vítimas do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Com presença do ministro da Educação, o Pacto Goiano pela Primeira Infância é detalhado nesta terça-feira. Venda de carros usados cresce 6% no mês de agosto. Operação conjunta resgata mais de 500 trabalhadores em condições análogas a de escravo em agosto no Brasil. Proprietários de veículos devem ficar atentos aos prazos para quitar o IPVA 2023 em Goiás. Ministro Haddad defende limitar supersalários e mudanças em concursos públicos. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, mais uma vez uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto de lei 2685/22, que regulamenta os juros dos cartões de crédito. No pacote também foi aprovado o texto da medida provisória 1176 de 2023, que instituiu o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas, o Desenrola. A MP perde a validade em outubro e já que não existe consenso no Congresso Nacional sobre a apreciação de medidas provisórias, parlamentares decidiram incluir o conteúdo da matéria no projeto de lei sobre juros. A aprovação aconteceu em meio a uma semana atípica no Congresso Nacional, com a exigência da presença dos deputados às vésperas do feriado do Dia da Independência, no dia 7 de setembro. A urgência para o projeto foi aprovada na última segunda-feira, descartando a necessidade de levá-lo às comissões da Casa Baixa. O texto prevê um teto de 100% para os juros ao longo de um ano, ou seja, um limite que seria o dobro da dívida original. O rotativo é a modalidade em que o cliente não paga o valor total da fatura em dia e transfere para o mês seguinte. Com parcelamento automático da dívida atualmente, a taxa média anual de juros é de 439,24%. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou 21 mortes pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado nesta segunda-feira. Desse total, 15 óbitos ocorreram apenas na cidade de Mussum, na região central do estado. Segundo o governador, é o maior volume de mortes em evento climático no estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou 15 corpos ao vistoriar uma casa nessa terça-feira. Outras 6 mortes foram confirmadas entre a segunda e a terça nas cidades do norte do Rio Grande do Sul. Segundo o governo, 2 viaturas do Instituto Geral de Perícias de Caxias do Sul estão em deslocamento para Mussum para auxiliar na remoção dos corpos que deverão ser levados para Porto Alegre. Ainda não há previsão para a chegada dos corpos na capital gaúcha. Santa Catarina também foi atingida por tempestades e rajadas de vento, deixando uma pessoa morta. Mais de 85% da cidade de Mussum foi atingida pelas águas. Em razão do nível do rio que abrange a região, moradores precisaram ser resgatados em cima de telhados e forros das casas. O nível da água atingiu o centro da cidade, alagando residências, escolas, estabelecimentos comerciais e hospitais. Por questões de segurança da Liana, a energia elétrica do município foi cortada. De acordo com a prefeitura, também não há sinal de telefone. O município possui 4 acessos por entradas e todos estão interditados. Servidores federais anunciam mobilizações contra reajuste salarial de 1% em 2024 e não descartam greve.
A matéria é com Lília Azevedo. Os servidores federais não descartam a possibilidade de greve caso não consigam definir com o governo um reajuste salarial adequado. Eles aguardam uma resposta do executivo para resolver a pauta econômica da categoria, que tem passado por perdas salariais nos últimos anos. O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Sérgio Ronaldo da Silva, disse que os profissionais saíram frustrados após reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, quando lhes foi anunciado que o reajuste previsto no orçamento de 2024 seria de, no máximo, 1%. O compromisso que o governo tinha assumido com o conjunto das representações do funcionalismo era que estaria apresentando uma proposta econômica para a categoria. E, de fato, isso não aconteceu e isso transformou a reunião numa grande frustração. Estamos reunidos aqui, o conjunto das representações do funcionalismo público federal, as centrais sindicais e as entidades representativas, e fazendo uma avaliação que foi super negativa. O governo enviou ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual, onde nem o que ele informou na reunião está contido lá no anexo 5. Para o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Distrito Federal, Otton Pereira Neves, o valor proposto pelo governo de 1% é considerado insuficiente para suprir a demanda de recomposição salarial necessária para cobrir as perdas inflacionárias enfrentadas pelo funcionalismo público. A gente tem a expectativa de que o governo vai melhorar essa proposta, porque realmente ela é inaceitável. Depois de ter perdas salariais nos últimos 6 anos e não ter nem a recomposição agora. Então isso aí é inaceitável. Para os trabalhadores, esse reajuste está muito abaixo do previsto e não consegue acompanhar as necessidades da família, como relata a servidora pública federal Camila Macedo Teixeira. Nós todos sabemos, enquanto servidores, que esse aumento ele impacta diretamente o orçamento da União. Por outro lado, pensando do ponto de vista do servidor, 1% sobre a remuneração que a gente já recebe não contempla os aumentos, que nós tivemos quanto aos preços dos alimentos, quanto ao aumento dos combustíveis, os gastos com moradia, com educação. O governo federal reservou aproximadamente R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais no orçamento de 2024 para o reajuste dos servidores públicos. Conforme dados do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, isso só permitiria um reajuste de, no máximo, 1% aos servidores federais, que anunciam um calendário de mobilizações a partir de 7 de setembro. Caso não tenha sucesso na campanha salarial de 2024, os representantes desses trabalhadores não descartam o início de uma greve nacional. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. Um homem foi preso nesta segunda-feira suspeito de ameaçar advogados na cidade de Goiatuba. De acordo com a polícia, o suspeito estaria inconformado com o resultado de uma ação previdenciária. Conforme relato da corporação, o homem procurou os advogados para mover uma ação judicial no âmbito previdenciário. Ele, no entanto, teve as expectativas frustradas e não aceitou o resultado do processo. Por conta disso, passou a postar ameaças contra os advogados nas redes sociais. Além disso, começou a perseguir os profissionais e a passar em frente ao local de trabalho dos advogados. Em um dos episódios, o homem se armou com uma faca e proferiu ameaças contra as vítimas. O caso foi levado à polícia, que identificou e pediu a prisão do autor. O mandato foi cumprido na última segunda-feira. O homem foi preso e encaminhado à unidade prisional de Goiatuba. Uma operação da Polícia Civil cumpre mandados contra um grupo suspeito de aplicar o golpe do Novo Número em Goiás. A operação policial aconteceu nesta terça-feira. Segundo a corporação, a organização criminosa teria causado um prejuízo de cerca de R$100 mil às vítimas. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em 12 em cidades de Goiânia, Senador Canedo, Goianira, Aparecida de Goiânia, Santa Cruz e Lusiânia. Microempreendedores individuais reclamam da dificuldade de conseguirem a emissão de notas fiscais. Especialista explica como conseguir o documento. Vamos conferir nessa reportagem de Andressa Calassi. A jornalista Isabela Negrini é também microempreendedora.
Ela conta que desde a última sexta-feira vem tentando acessar um novo portal para a emissão da nota fiscal eletrônica, mas não obteve sucesso. Eu estou tentando fazer a emissão da nota fiscal desde sexta-feira, né? Onde eu soube que houve uma mudança, que eu acredito que não foi amplamente divulgada, nem ao menos tem um vídeo para auxiliar os usuários que fazem essa questão da nota fiscal, né, para um passo a passo. A gente está tendo que se virar um pouquinho para encontrar. Pede alguns dados que nem sempre todo mundo tem, que é o número do imposto de renda. Assim como a Isabela, na segunda-feira desta semana, vários profissionais tiveram dificuldades para acessar o sistema. A Receita Federal já posicionou de que está consertando o sistema, mas todo esse sistema ele é de gestão da Receita Federal. Os MEIs, eles bastam apenas se cadastrarem no sistema do portal do Simples Nacional, no portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, padrão nacional, e ali eles vão emitir a sua nota. O que eles precisam fazer é deixar de emitir no site da Prefeitura de Goiânia, inclusive as prefeituras, seguindo essa recomendação, elas já bloquearam o acesso de emissão de nota para os MEIs e passarem a emitir a nota no mesmo com as mesmas informações, mas agora no portal do Simples Nacional. A mudança, segundo o órgão, tem como objetivo simplificar o processo por meio de um documento padronizado, além de permitir que o usuário baixe a nota via aplicativo em dispositivos móveis. Ele veio para realmente simplificar. É fácil, não é burocrático. A dificuldade, muitas das vezes, é porque tem uma linguagem mais técnica que, às vezes, aquele MEI não está familiarizado. Ele tem que fazer a sua emissão de nota pelo portal nacional da nota fiscal. É um portal eletrônico nacional que você acessa fazendo o seu cadastro ou através de certificação digital ou conta no Gov.br, aonde o governo federal veio para unificar as emissões de notas fiscais. Antes da padronização, cada uma das 5.570 cidades do país usavam um modelo de nota próprio. A migração é destinada apenas para microempreendedores individuais e não se aplica a outros tipos de empresas. Apesar da mudança valer a partir de setembro, o site já está disponível desde abril deste ano. E um dos fatores responsáveis pelos problemas enfrentados pelos profissionais foi a grande procura no final do prazo, o que, de acordo com o Conselho Regional de Contabilidade, sobrecarregou o sistema. A dificuldade é porque existe hoje, né, muitas pessoas que estão tentando acessar ao mesmo tempo, então o site ficou meio bugado, sobrecarregado, porque também as pessoas não se adaptaram à questão de fazer o seu cadastro. Procure um contador para auxiliá-lo e fazer essa prestação de serviço para que você não fique sem emitir sua nota, emita de forma correta e evite uma possível fiscalização. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 agora. E Alisson dos Santos, o Pio, venceu nesta segunda-feira a prova dos 400 metros com barreiras do Gala dei Castelli Bellinzola, Mirim de atletismo realizado na Suíça. O paulista fez o tempo de 47 segundos, 50 milésimos, a sua segunda melhor marca na temporada. Foi a primeira vitória de Alisson após o 5º lugar no Mundial de Budapeste. Na última semana, ele havia feito 47 segundos e 62 milésimos, ficando em terceiro na etapa de Zurique do Diamond League. Após a vitória no Gala dei Castelli Bellinzola, Alisson volta suas atenções para as finais da Diamond League nos dias 16 e 17 de setembro em Eugene, nos Estados Unidos. Classificado para as Olimpíadas de Paris no ano que vem, Pio vem tentando recuperar a melhor forma desde a cirurgia no joelho direito, realizado no início do ano. Por conta da lesão, ele iniciou a temporada em julho, tendo participado de 6 provas desde então. E a FIFA sorteou nesta terça-feira os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes de 2023.
Futuro campeão da Copa Libertadores poderá cruzar com o Al-Ittihad, equipe da Arábia Saudita, que contratou o atacante Benzema e os volantes Fabinho e Kanté. Para isso, entretanto, o representante do país sede terá que superar 2 confrontos até a semifinal da competição, que será disputada entre os dias 12 e 22 de dezembro deste ano. O sorteio definiu que o representante da Conmebol vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre o Al-Ahly do Egito e quem vier do jogo inaugural, Al-Ittihad ou Auckland City da Nova Zelândia. O Manchester City, campeão europeu, terá como rival o León do México ou o Urawa Reds do Japão. Assim como nos anos anteriores, os campeões da Champions League e da Conmebol Libertadores entraram direto na semifinal. O jogo inaugural do Mundial já era conhecido antes, Al-Ittihad e Auckland City. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47 agora. A safra 2022-23 de milho em Mato Grosso foi consolidada em 52.535.000 toneladas. O volume recorde supera em 19,84% o ciclo anterior. Contudo, previsões para a temporada 23-24 apontam para uma produção de 45,305 milhões de toneladas, um recuo de 13,76% ante a que acabou de ser colhida. A motivação é a redução de cerca de 200 mil hectares de área diante da desvalorização do grão. Os números foram trazidos pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, em seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado nessa segunda-feira. A primeira projeção para a safra 23-24, que começa a ser plantada em Mato Grosso no mês de janeiro, aponta para uma área de 7.281.000 hectares, um decréscimo de 2,81% em relação à safra passada. Em termos de produtividade, são esperadas 103,70 sacas por hectare em média, uma queda de 11,27%. O recuo na área cultivada do milho está sendo pautada pela desmotivação dos produtores, uma vez que os preços comercializados do cereal do estado não estão cobrindo os custos para a temporada, foi o que diz o IMEA sobre a redução da área. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A venda de carros usados continua crescendo aqui no Brasil. Em agosto foram vendidos 866.278 veículos seminovos. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando as transações somaram 817.385, houve uma alta de 6%. O resultado de agosto da Liana também representa uma alta de 12,2% na comparação com julho, quando o segmento comercializou mais de 771 mil unidades. No acumulado do ano, mais um motivo para a Federação de Revendedores de Veículos Usados comemorar. Foram 5.909.151 exemplares vendidos em 2023. O número é 12,4% maior que em 2022 até o momento. Entre os comerciais leves, o crescimento nas vendas foi ainda maior, de 13,4%. Em julho, 132.072 modelos foram emplacados. Em agosto, o número subiu para 149.798. No acumulado do ano, a estatística também é positiva, com 1.018.089 comercializações. E uma operação conjunta de fiscalização realizada em agosto pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Polícia Federal, entre outros órgãos, levou ao resgate de mais de 500 trabalhadores em condições análogas à de escravo em diversos estados do país. É o que informou o Ministério nesta terça-feira. A Operação Resgate 3 foi considerada pelo Ministério a maior operação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil. No total, foram 532 trabalhadores resgatados, sendo 441 homens e 91 mulheres, em 222 inspeções realizadas em mais de 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. Os estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Piauí e Maranhão. Somando juntos 468 trabalhadores resgatados, quase 90% do total. A título de comparação, até 14 de junho desse ano, o painel de informações e estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil havia registrado 1.443 trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravo. O saldo de agosto representa 36,9% do total de todo o ano até essa data.
E a Câmara dos Deputados deve votar a mini-reforma eleitoral já na próxima semana. Quem vai trazer os detalhes é Yuri Hudson. O presidente da Câmara afirmou nesta terça-feira que a mini-reforma eleitoral deve ser votada na próxima semana. A intenção de Arthur Lira é adiantar a análise da proposta para que ela possa ser analisada também pelo Senado e esteja valendo já para o pleito municipal do ano que vem. Para a mudança na legislação estar em vigor na eleição de 2024, é necessário que o projeto seja sancionado até o dia 5 de outubro. De acordo com Arthur Lira, apenas temas consensuais devem ser levados ao plenário da Câmara. Ajustando nos parâmetros mínimos com as situações que ocorreram no período vedado da legislação eleitoral. A mini-reforma eleitoral, a gente tem um prazo para isso, ela precisa ser votada na Câmara, eu acredito que na próxima semana, para que vá ao Senado e tenha a sua aprovação dentro do período da anualidade que antecede as eleições. Entre os pontos discutidos pelo grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral estão formação de federações partidárias, prestação de conta, propaganda eleitoral, regras de registro e sistema eleitoral, além de financiamento. Um dos trechos vai permitir a doação para campanhas e partidos através da modalidade de Pix. Um dos temas que tem gerado mais discussões é justamente a respeito das federações partidárias. A proposta, inclusive, pode ficar de fora do projeto. O presidente da Câmara aproveitou a conversa com a imprensa para comemorar o fato do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter sinalizado que o governo federal tem interesse em começar a discutir pontos da reforma administrativa. Sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira, nunca foi. Tanto é que eu afirmo e reafirmo, o texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual. O primeiro trecho, sinalizado pelo Palácio do Planalto, em que há disposição para se discutir e votar na reforma administrativa, é o que trata sobre supersalários na administração pública. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. E com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, o Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância vai apresentar a jornalistas apresentou na manhã de ontem, detalhes do evento Pacto Goiano pela Primeira Infância, Eu Me Comprometo, voltado para a adesão de prefeitos de 246 municípios goianos ao prêmio do homônimo ao programa. A ação ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O evento Pacto Goiano pela Primeira Infância, Eu Me Comprometo, será no dia 14 de setembro, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com palestras, oficinas e apresentação cultural, reunindo prefeitos, secretários e autoridades de todo o estado para um debate sobre políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos. Na oportunidade, poderá ocorrer a assinatura simbólica da adesão. A iniciativa prevê atuação articulada e esforços concentrados para assegurar saúde, educação, alimentação de qualidade, saneamento básico, entre outros. A priorização dessa faixa etária se justifica porque o período é fundamental para o desenvolvimento do ser humano em seus aspectos físico, emocional, cognitivo e social. Indivíduos negligenciados na primeira infância tendem a ser mais violentos, a cometer crimes, desenvolver doenças crônicas como cardiopatias, obesidade, diabetes e ter um mau desempenho escolar, além de apresentar dificuldades para conseguir trabalho. 7h09 agora. A secretária de Saúde e o médico investigados pela morte da estudante Vitória Cristina Queiroz dos Santos, de 21 anos, foram exonerados dos seus cargos. A Justiça determinou que a secretária Leidiane Gonçalves Ribeiro, o médico Murilo Delgênio e a coordenadora da enfermagem do Hospital Municipal de Silvânia, Eliane Aparecida dos Santos, fossem afastados dos cargos. A defesa de Murilo afirmou em nota que a dosagem de medicamentos receitada por ele não seria capaz de matar Vitória.
além de alegar que ela fazia ameaças de se matar e que o processo possui ilegalidades. A exoneração de Leidiane e Murilo ocorreu na sexta-feira. Em nota, a Prefeitura de Silvânia disse que colabora com as investigações, mas que não vai se pronunciar sobre o caso. De acordo com o Diário Oficial, a exoneração de Lidiane foi pedida por ela própria. Além disso, explica que Eliane é uma funcionária concursada do hospital e que ela não foi exonerada do cargo, pois para ela cabe apenas a decisão de afastamento. E Goiás se destaca no crescimento do setor de serviços, que chega a 9% e supera a média nacional. A informação é de Jaqueline Moura. Um crescimento notável que impulsiona a economia estadual. O aumento de quase 9% no setor de serviços em Goiás superou a média nacional. O segundo maior polo de confecções sentiu o impacto positivo. A Poliana tem 2 lojas na região da 44. Ela conta que depois da pandemia foi possível sentir uma grande diferença nas vendas. Com a pandemia, nossas vendas migrou muito para o online. Mas agora que já passou um tempo da pandemia, as pessoas estão mais seguras, a gente viu que esse aumento de procura nas lojas físicas, no balcão, está voltando muito. Venda no varejo, as pessoas estão preferindo vir, olhar, escolher, conhecer a peça pessoalmente. Então, assim, o mercado está, assim, começando a reequilibrar novamente nessas vendas físicas. Segundo o IBGE, em julho deste ano, o setor de serviços em Goiás obteve um resultado positivo, com variação de 8,3%, enquanto a média nacional ficou em 6,2% no mesmo período. Um destaque para o setor de confecções, ponto positivo para os goianos. Fator que também favorece o número de contratações temporárias. O que acontece nessa época de final de ano é que esse emprego terceirizado, ele aumenta, porque a procura aumenta, a produção aumenta, então a gente mantém o nosso trabalho fixo e o que aumenta pra gente é esse serviço terceirizado, essa mão de obra terceirizada. Outras atividades em destaque no estado foram transportes, turismo, serviço de informação e comunicação, além de serviços prestados às famílias. Para o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, o crescimento representa um grande avanço na economia goiana. Estamos vendo um crescimento na área de prestação de serviços administrativos e profissionais, um crescimento na área de logística. Isso demonstra que Goiás, como o centro do Brasil, está se firmando cada vez mais em serviços profissionais e serviços de logística. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12 e vamos ao mundo da Fórmula 1. Segundo ano, sob o teto de gastos implementados pela categoria em 2021, foi de total adesão dos times à medida. A Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, anunciou nesta terça-feira que as 10 equipes do grid estão em conformidade com a regra que impôs o limite orçamentário de $140 milhões na temporada 2022, vencida pela RBR de Max Verstappen. No último ano, a análise das contas de 2021 apontou inconsistências da RBR e da Aston Martin. A equipe austríaca foi multada em $7 milhões, algo em torno de R$34 milhões, e perdeu 10% do tempo permitido para usar o túnel de vento e testes de dinâmica de fluido computacional. Já o time comandado por Lawrence Stroll levou uma multa de $450 mil, cerca de R$2.200.000. Inspirado por ligas americanas esportivas como a NFL e a NBA, e motivado ainda pela grande distância entre as equipes e a dificuldade de sobrevivência para os times de médio e pequeno porte, o teto de gastos da Fórmula 1 surgiu com o intuito de equilibrar a competição e foi implementado em 2021, adiado em um ano por causa da pandemia do coronavírus. E depois de alinharem um acordo até dezembro desse ano, o Cruzeiro e Zé Ricardo se acertaram por um contrato com duração até o fim de 2024. O profissional ainda não foi anunciado o que vai ocorrer nas próximas horas. O contrato ainda não foi assinado, mas já foi enviado ao staff do treinador para ser revisado. O Zé Ricardo está em Belo Horizonte e terá o primeiro contato com o elenco cruzeirense nesta quarta-feira na Toca da Raposa. Com eles chegaram Kleber dos Santos, auxiliar técnico, e Fábio Eiras, preparador físico. Ambos fizeram parte da comissão do treinador nos últimos trabalhos.
7h14 e Fernando Diniz, enfim, comandou o primeiro treino no Mangueirão da seleção, claro. Vamos conferir a matéria com Daniela Esperon. Pela primeira vez, o técnico Fernando Diniz comandou o primeiro treino com a seleção brasileira. O grupo está praticamente completo, com exceção de Gabriel Jesus, que é aguardado nesta quarta-feira. Mas o restante do elenco esteve à disposição da comissão técnica, mesmo o zagueiro Marquinhos e o atacante Rafinha, que chegaram apenas nesta tarde de terça-feira em Belém, mas já se apresentaram no estádio Mangueirão. O lateral Danilo destacou a importância de se doar à seleção, independentemente de posição e adversário. Para ele, é preciso puxar a responsabilidade para si, mesmo que as coisas não aconteçam. Eu acho que é muito importante nós atletas, como eu falei, a seleção já contribuiu muito a nosso favor, né? Nos deu prestígio, nos deu maior conhecimento internacional. Então, nós temos também que assumir essa responsabilidade, porque na maioria das vezes o jogo se trata muito mais daquilo que é a nossa atitude, daquilo que é o nosso comportamento, do que propriamente do adversário. Isso sem menosprezar o adversário, sabe? Entendendo o peso de cada jogador da seleção brasileira, entendendo a qualidade que aqui tem. Então, assim, eu acho que nós realmente, nesse ponto, nós temos que assumir essa responsabilidade cada vez mais, tendo consciência daquilo que a gente faz, né? Temos que assumir a responsabilidade, falar, opinar, mas tendo consciência que isso tem um peso, preparado para assumir esse peso, caso as coisas não funcionem da maneira como o externo espera. O treino foi realizado no estádio Mangueirão, palco do jogo de sexta-feira contra a Bolívia, em partida válida pelas eliminatórias sul-americanas. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. E a venda de máquinas agrícolas entre tratores e colheitadeiras caíram 4,8% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, 5.700 unidades foram entregues a produtores rurais durante o mês, o que representa uma alta de 19% em comparativo ao mês de maio. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pela FenaBrave, associação que, além das concessionárias de automóveis, representa revendedores de equipamentos usados no campo. Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela FenaBrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis divulgados hoje pela associação com dados já relativos a julho. Com o resultado de junho, as vendas de máquinas agrícolas fecharam o primeiro semestre acumulando 29.500 unidades, uma queda de 6,9% frente aos 6 primeiros meses do ano passado. O presidente da FenaBrave, José Maurício Andretta Júnior, atribui o desempenho à queda das cotações das commodities. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Já são 7h17 agora e a Câmara deve votar a mini reforma eleitoral já na próxima semana. Priscila Mendes é quem vai trazer os detalhes. O mercado de trabalho vem passando por diversas mudanças com a chegada da tecnologia e inovação junto com a inteligência artificial. A plataforma de inteligência de vendas B2B Cortex monitorou mais de 4 milhões de vagas abertas no primeiro semestre de 2023, analisando os cargos com mais oportunidades, e os cargos ligados à tecnologia e inovação estão sendo cada vez mais buscados pelas empresas. Para a administradora Tânia Zambelli, especialista em mentoria de carreira e conselheira do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, a criação de cargos ligados à inovação tem atraído mais profissionais. Tanto a tecnologia, quanto a inovação são tendências, não tem volta. E nós estamos acompanhando hoje, já dentro das empresas, a criação de cargos relacionados apenas à inovação. Ter a tecnologia como parceira nesse momento. Então, isso pode estar atraindo mais profissionais para essa área da inovação. Entre os cargos com mais oportunidades de emprego disponíveis, o destaque foi para analista de marketing, com mais de 26 mil vagas e média salarial de R$ 3.665, seguido de analista financeiro, com 23 mil vagas e média salarial de R$ 3.523, e em terceiro lugar, analista de sistemas, com 16 mil vagas e média salarial de R$ 5.000.
A carência de profissionais qualificados, com certeza, as empresas provocam, né, a chegada desses profissionais, oferecendo uma maior remuneração. Então, já tem profissionais pensando, né, sobre a transição de uma área para outra. Para se destacar, né, para conseguir essa vaga, é necessário que o profissional saiba se vender. É uma tendência, cada vez mais as empresas estão criando essas áreas para atrair os profissionais com experiência. De acordo com dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nos 6 primeiros meses deste ano, o Brasil criou 1.023.540 empregos formais. Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Mendes. 7h20 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira e já. Proprietários de veículos devem ficar atentos aos prazos para quitar o IPVA 2023 aqui em Goiás. Ministro Haddad defende limitar supersalários e mudanças em concursos públicos. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28 agora, 7h28, estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira a aprovação de projeto de lei em tramitação no Congresso que tratam da chamada reforma do Estado. Ele citou 2, o projeto que limita os supersalários de agentes públicos e o que altera as regras para a realização de concursos públicos. Segundo ele, esses projetos podem significar um avanço importante. Haddad se reuniu na tarde desta terça com as ministras Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, para tratar das pressões em torno de uma reforma administrativa. A reunião foi convocada por Dweck e ocorreu no prédio que abriga os ministérios dela e de Tebet. O governo tem sido pressionado a tratar da questão pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defende medidas para reduzir as despesas públicas. Ao defender a aprovação dos projetos, Haddad frisou que toda a reforma ampla de modernização do Estado passa por vários diplomas legais. O ministro evitou tratar especificamente da PEC 32. E a Comissão da Segurança Pública do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que torna imprescritíveis os crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A proposta é de autoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O relator, o senador Espiridião Amin, apresentou parecer favorável à proposta e afirmou que tornar imprescritíveis os crimes citados é uma necessidade para o Brasil, uma vez que criminosos saem impunes. Ele também ressaltou a importância do endurecimento das regras relacionadas à apuração e julgamento dos crimes. O relatório foi lido pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que também defendeu a aprovação do projeto. E uma medida prevê rigor contra casos de assédio em serviço público. Quem traz essa matéria é Norberto Notari. Casos de assédio sexual serão punidos com demissão em toda a administração pública federal. O novo entendimento foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Até então, como não há tipificação de assédio como desvio funcional, a conduta era enquadrada como violação aos deveres do servidor. Isso gerava uma penalidade mais branda, sujeita à demissão. O parecer agora garante que os casos devidamente apurados serão considerados condutas proibidas e com pena de perda do posto de trabalho. A advogada trabalhista e professora de Direito, Carolina Espina, destaca a importância da medida, tendo em vista o aumento recente de casos. Nós acompanhamos desde o ano passado o aumento de números de casos de assédio envolvendo, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, e urge, porque não é porque as pessoas passaram no concurso público que elas podem entender que estão legitimadas a tomar qualquer conduta ou qualquer atitude em relação às colegas, principalmente, e que isso vai passar impune. Nós temos um implemento de dados que mostram que o número de ações, principalmente trabalhistas, por exemplo, que tratam do tema, elas dispararam. Então, nada mais correto do que, por exemplo, assim como na iniciativa privada, os empregadores tenham a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho e protejam as suas trabalhadoras desse tipo de conduta,
No setor público, o executivo, principalmente, tem essa responsabilidade também. A advogada Carolina Espina afirma que em todas as esferas do ambiente profissional há uma pauta de inserção das mulheres e defesa contra o assédio. Ano passado, a gente teve o incremento dessa lei que criou o Emprega Mais Mulheres. Nós tivemos esse ano a alteração no Estatuto da OAB, dizendo que advogado que praticar assédio vai ser suspenso. Nós tivemos a questão da promoção aqui do serviço público no sentido de efetivamente trazer como causa de demissão casos de assédio. Tem ainda a questão do CNJ, que criou uma resolução que estabelece o chamado protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, que também é uma forma de encorajar as vítimas a buscarem o Poder Judiciário, porque elas estarão protegidas e amparadas por alguns elementos que realmente farão com que elas busquem justiça para essas situações de assédio. Com a aprovação presidencial, o parecer se estende a todos os órgãos do Poder Executivo Federal. O texto será publicado no Diário Oficial da União. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. E termina na próxima semana o prazo para que proprietários de 246.700 veículos com finais de placa 1 e 2 quitem o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2023 em Goiás. Para o final 1, a data limite para o pagamento do tributo e do licenciamento anual será na segunda-feira, dia 11, mesmo dia em que vence a 9ª e última parcela para quem optou por dividir o imposto. No caso do final 2, até terça-feira, dia 12, devem ser pagas a cota única e a parcela final. Calendário de pagamento completo, que também inclui as datas da 9ª parcela para finais 3 a 0, de 13 a 22 de setembro, está disponível no site da Secretaria da Economia, economia.go.gov.br. A emissão do boleto do IPVA 2023 precisa ser feita pelo contribuinte diretamente no site do Detran Goiás, www.detran.go.gov.br ou pelo aplicativo detran.go.on. Quem optou pelo parcelamento, mas não pagou uma ou mais parcelas anteriores e agora deve quitar o imposto, pode emitir a parcela única, que conterá o valor residual. Ao todo, donos de 67.500 automóveis com final de 1 a 2 escolheram dividir o tributo neste ano. Proprietários de 126.900 veículos com os mesmos finais de placa já pagaram o imposto completo. Outros 179.200 contribuintes preferiram não realizar o parcelamento e devem ficar atentos ao prazo final da cota única. E o primeiro ato do governador Ronaldo Caiado ao reassumir o governo após viagem aos Estados Unidos ontem foi marcar uma reunião com seu secretariado. Durante fala que durou cerca de 1 hora, o governador pediu foco na administração e que os auxiliares não deixem que a precipitação do debate eleitoral em diversas cidades contamine o governo e gere dificuldades administrativas. Não estamos vivendo momento eleitoral, afirmou ele. A mensagem veio em contexto no qual o chefe do executivo tem dito nos bastidores que não é hora de discutir a disputa do ano que vem. Ele também alertou a equipe sobre a importância de não deixar o ritmo da administração cair e afirmou que tem sempre receio da acomodação. Após passar os últimos meses focado na agenda macro, que inclui a reforma tributária, o governador disse aos auxiliares que pretende voltar a abrir mais espaço na agenda para viagens ao interior. 7h35 e o estado de Goiás amplia para até 18 anos a exigência de certificado de vacinas nas escolas. Vamos conferir os detalhes com Marcelo Tavares. O governo de Goiás, em parceria com o Ministério Público Estadual e entidades civis das áreas da saúde e da educação, lançou nova estratégia para reforçar a cobertura vacinal no estado. A partir de agora, os pais ou responsáveis deverão apresentar o certificado de vacinação das crianças e adolescentes no ato da matrícula nas escolas públicas e particulares. A obrigatoriedade está prevista em lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. A nova norma altera uma lei de